A narrativa da cultura popular sobre o sucesso de uma startup quase sempre segue aquele roteiro, sabe? Muito específico e super engessado. A famosa imagem da garagem, né? Exatamente. Tem sempre aquela imagem clássica do gênio solitário, o cara trabalhando de madrugada numa garagem apertada, ou tipo um pequeno grupo de amigos desajustados que ficam isolados do resto do mundo e, contra todas as probabilidades, criam um produto revolucionário do zero. Sim, é uma história muito boa. A inovação é sempre pintada como um processo que precisa, sim, acontecer num vácuo absoluto para ser considerada autêntica. Mas quem acompanha as nossas análises detalhadas sabe que a gente gosta de ir além da superfície. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E é bom ter todo mundo com a gente de novo. Porque, olha, essa visão do herói isolado lutando contra o establishment corporativo, ela vem de muitos livros. Vem de ingresso de cinema. O problema é que, quando a gente analisa os bastidores reais das empresas, a coisa muda de figura. Muda completamente. Sim. Quando olhamos para as empresas que não apenas sobrevivem aos primeiros anos, mas que crescem de forma agressiva e dominam mercados, aquela imagem romântica da garagem fechada simplesmente desmorona, tipo, quase que imediatamente. A inovação em larga escala raramente sobrevive no isolamento. E é por isso que a nossa missão de hoje é justamente quebrar essa ilusão. O nosso objetivo é destrinchar uma peça fundamental, uma peça da arquitetura de negócios que separa as ideias que morrem na praia daquelas que viram gigantes do mercado. E a gente tem um material base muito rico para isso hoje. Com certeza. O documento que estamos investigando é o texto 24, Introdução aos Conselheiros. É um guia prático direto ao ponto. E ele estabelece de forma categórica que a verdadeira arma secreta das startups de alto crescimento não é, sei lá, uma nova linguagem de programação ou um algoritmo de inteligência artificial super complexo. A arma secreta é muito mais estrutural. Estamos falando da formação de um conselho consultivo sólido. E isso logo nos primeiros dias da empresa. O que é fascinante aqui, e que o texto foca muito em definir, é o que um conselheiro consultivo realmente é. Porque existe muita confusão sobre a dinâmica de poder nisso. Certo, vamos destrinchar isso então. Porque muitas startups ignoram essa etapa ou deixam para muito tarde. Exato. O documento traça uma linha divisória que é inegociável. A diferença entre um conselho consultivo e um conselho de administração tradicional, que o pessoal chama de Board of Directors. Tem uma diferença legal aí, né? Total. Um conselho de administração possui um dever fiduciário. Eles têm um nível de controle legal tangível sobre a corporação. Então, dependendo da estrutura acionária, os diretores de um conselho de administração podem votar, podem vetar orçamentos, eles podem bloquear fusões. Caramba! E, o mais crucial, eles possuem a autoridade de demitir os executivos de alto escalão, ou seja, eles podem demitir os próprios fundadores que criaram a startup. Nossa, isso muda completamente a atmosfera de uma sala de reuniões. Porque saber que as pessoas sentadas ali na sua frente possuem a capacidade legal de tirar a empresa das suas mãos, isso cria um instinto de sobrevivência imediato no fundador. Sim, cria uma barreira. E é por isso que a definição de conselheiro que estamos explorando opera num universo, digamos assim, paralelo. O conselheiro é um indivíduo focado exclusivamente no sucesso da gestão da startup. Ele oferece conselhos, mas com zero controle formal. Zero controle. Isso. Nenhuma autoridade legal, nenhum poder de veto e nenhuma capacidade de demitir ninguém. A distinção fundamental reside exatamente nessa ausência de autoridade. Faz sentido. O conselheiro oferece uma perspectiva externa enraizada na experiência dele, mas a gestão diária, a alocação de recursos financeiros e a execução tática, tudo isso permanece sob o comando exclusivo dos fundadores. Quer dizer, a orientação pode ser absorvida na íntegra, pode ser ajustada ou simplesmente ignorada, certo? Pensando na mecânica dessa relação, me veio uma analogia. Ter um conselho de administração é tipo aprender a dirigir numa autoescola. Como assim? Sabe o instrutor? Ele está sentado no banco do passageiro e possui aquele pedal de freio extra ali no assoalho. Ele dá dicas, ensina a fazer a baliza, mas se ele avaliar que o carro está indo direto para um muro, ele não pede permissão. Ele pisa no freio, para o veículo e interrompe a viagem por conta própria. Sim, o controle final do desastre é dele. Exato. Já um conselheiro atua muito mais como um aplicativo de navegação por GPS,
um GPS muito experiente e sofisticado. Ele sugere a rota mais rápida, alerta sobre um congestionamento a 2 quilômetros de distância e avisa que tem buracos na via. Mas não para o carro. Nem encosta no freio. Quem segura o volante continua tendo o controle total. Se o motorista decidir ignorar o aviso do GPS e acelerar direto para o trânsito pesado, o GPS não puxa o freio de mão. Ele simplesmente processa a nova realidade e tenta calcular uma nova rota a partir do erro que o motorista escolheu cometer. Perfeito. O aplicativo informa o panorama, mas a responsabilidade do impacto recai inteiramente sobre quem tomou a decisão de ignorar os dados. A responsabilidade executiva nunca sai das mãos de quem funda a empresa. Mas olha, isso me levanta uma inconsistência que me deixa bastante cética. Manda. Se a gente considerar a realidade de um fundador de startup, alguém que está trabalhando 16 horas por dia, lidando com investidores, tentando fechar vendas, apagando incêndio o dia todo o tempo, é o recurso mais escasso que existe. Sem dúvida. Então, se esses conselheiros não têm o poder de assinar um cheque, não podem aprovar uma contratação e não podem tomar as rédeas da situação, por que um fundador que já está super sobrecarregado pararia tudo o que está fazendo para ouvir opiniões de alguém que não sofre as consequências das próprias ideias? É uma ótima pergunta. Qual é o incentivo real para abrir espaço na agenda? A chave para entender esse incentivo está na psicologia da liderança. É o conceito de segurança psicológica. Pensa num ambiente de extrema incerteza que define os primeiros estágios de um negócio. É um caos, né? Um caos total. E quando existe um conselho de administração com o poder de demitir a liderança nesse cenário, a comunicação natural tende a se tornar muito defensiva. Um fundador sabe que o cargo dele depende da percepção de competência. Ele precisa parecer que tem tudo sob controle. Exato. Ele vai ter um instinto fortíssimo de mascarar vulnerabilidades, de esconder falhas estratégicas. Ele foca em relatar só as vitórias, mesmo que o caixa da empresa esteja sangrando nos bastidores. Tipo, mostra o cenário otimista para manter a confiança de quem segura a caneta. Então a presença de controle legal cria paradoxalmente um filtro, na verdade. Exatamente. O fundador omite o problema real porque expor a própria incompetência temporária em resolver um gargalo, isso pode custar o emprego dele. E é por isso que a remoção daquele pedal de freio que você mencionou transforma a relação. Ah, porque sem a ameaça de demissão, o conselheiro vira um aliado. Vira um porto seguro. O fundador pode entrar na sala de reuniões, sentar e declarar abertamente, tipo, olha, a nossa estratégia de precificação está destruindo a nossa margem de lucro e nossa retenção de clientes está em queda livre, e nós não fazemos ideia de como resolver isso. Uma vulnerabilidade total. Total. E ela é exposta porque não há risco de punição corporativa. Essa ausência de poder de veto transforma a reunião, que normalmente seria de prestação de contas, numa sessão genuína de resolução de problemas. Eles focam direto na raiz estrutural da falha. Essa zona neutra de franqueza faz muito sentido operacionalmente. Mas se o valor do conselheiro reside só nessa troca interna de ideias e nessa honestidade brutal nos bastidores, o material que estamos investigando introduz um argumento paralelo. O efeito halo. Sim. E parece ir numa direção totalmente diferente. O texto dá uma ênfase imensa no impacto externo que esses indivíduos trazem. É a ideia de que colocar o rosto de um conselheiro famoso no site da empresa altera drasticamente a percepção pública. Sim, o que a gente chama de transferência de credibilidade. O exemplo do texto é super direto. Imagina uma startup que tem uma aparência mediana. O produto é bem conceitual, o logotipo não inspira grandeza e a missão da empresa é apenas tipo razoável. O mercado olha e classifica o negócio como medíocre. E que é super comum no começo. Mas aí a introdução de nomes como Bill Gates ou Mark Zuckerberg como conselheiros oficiais reconfigura instantaneamente o julgamento do mercado. Isso independentemente do produto continuar exatamente o mesmo. A psicologia por trás desse efeito halo opera como um atalho cognitivo. É de uma eficiência extrema. Como assim um atalho? É que a percepção humana tem muita dificuldade em avaliar entidades inteiramente novas e complexas, tipo uma startup recém-criada, que ainda não possui um histórico de faturamento ou um histórico de sucesso comprovado. Então o nosso cérebro busca âncoras de credibilidade. Faz sentido, a gente busca o que já conhece. Exato.
Quando figuras de peso monumental na indústria se associam formalmente a um negócio incipiente, a legitimidade que essas figuras acumularam ao longo de décadas de sucesso inquestionável, isso acaba vazando para a marca iniciante. Fica realmente interessante. Mas confesso que eu tenho uma dificuldade imensa de engolir essa premissa como algo além de pura vaidade, sendo bem pragmática. Por quê? Porque isso soa quase como um aluguel de reputação, sabe? O fundador cede uma porcentagem mínima das ações da empresa para um executivo famoso, só em troca do direito de colocar a foto do cara na página inicial. Visto de fora, parece isso mesmo. Né? Se eu sou uma grande compradora corporativa, eu não vou fechar um contrato milionário só porque eu vi o rosto de um famoso no panfleto. Até que ponto essa transferência de marca possui substância real no mercado duro, em vez de ser só um movimento cosmético de relações públicas? A resistência a essa ideia é supernatural, justamente porque parece, superficialmente, um truque de marketing irracional. Só um troféu no site. Contudo, se a gente conectar isso ao panorama geral, a mecânica da transferência de reputação não funciona apenas pela admiração cega ao rosto famoso. Ela resolve um problema financeiro real de devida diligência para terceiros. Devida diligência, como uma auditoria. Isso. Em mercados de alto risco, os fundos de investimento e os grandes clientes corporativos gastam enormes quantias de dinheiro e meses de investigação para auditar os fundamentos de uma empresa antes de abrir a carteira. É um processo lento e muito caro para verificar se a tecnologia é viável, se a equipe é capaz. Aquela investigação profunda, clássica para garantir que o castelo não é feito de cartas. Exatamente. Então, quando um veterano do setor aceita a posição de conselheiro, ele não está apenas emprestando uma foto para enfeitar o site. Ele está colocando o próprio patrimônio reputacional dele na linha de fogo. E o mercado opera sob a premissa de que figuras desse nível realizam a própria devida diligência exaustiva antes de se exporem ao risco de um fracasso. Ah, entendi. Então o mercado terceiriza a confiança? Exato. Para o investidor anjo que analisa 100 propostas por semana ou para um diretor de compras de uma multinacional, o endosso atua como uma validação prévia, como se fosse um selo de inspeção já emitido. Reduz o risco percebido de interagir com a startup. Sim, a porta se abre muito mais rápido porque o porteiro confia na pessoa que está referendando a entrada. Não é que o produto medíocre passa a ser ignorado, é que a empresa ganha o benefício da dúvida para poder apresentar o produto. Nossa, a credibilidade transferida age como um lubrificante no funil de vendas, né? E na captação de recursos também. Mas aí a gente entra na limitação óbvia desse efeito halo. Qual seria? Bom, um nome forte consegue garantir que o telefone seja atendido e que a reunião de negócios aconteça. Contudo, se a estrutura interna do negócio for falha, a porta vai se fechar tão rápido quanto se abriu. O Bill Gates pode atrair os olhares, mas se o software da startup for repleto de bugs, a empresa ainda vai falir. Com certeza. O nome não conserta código ruim. Então, o que acontece na trincheira depois que a porta já foi escancarada pela reputação? O foco precisa mudar imediatamente dos aspectos cosméticos para os ativos tangíveis que a fonte detalha. E tem uma menção específica no texto sobre lições aprendidas, que me parece ser um núcleo duro dessa relação. É aí que entra o arsenal prático. O valor tático pós-validação de marca é onde a verdadeira sobrevivência do negócio é forjada. As lições aprendidas representam, na prática, a importação de sabedoria empírica financiada por orçamentos passados. Dinheiro que os outros perderam, né? Exato. O conselheiro já operou em fases de escala, já vivenciou o rompimento de cadeias de suprimentos, já estruturou departamentos comerciais do zero e, de forma vital, ele já tomou decisões catastróficas que custaram milhões de dólares aos antigos empregadores dele, ou até às próprias empresas. Caramba. E ao transferir esse catálogo de fracassos documentados para a nova startup, ocorre uma compressão radical do tempo de aprendizado. Sabe o que isso parece? A máquina do tempo do fundador. É a funcionalidade de uma máquina do tempo aplicada aos negócios. É uma ótima analogia. Imagina a cena. O fundador está prestes a assinar um contrato de exclusividade de longo prazo, que parece excelente no papel. Aí o conselheiro analisa o documento e alerta. Tipo, olha, 9 anos atrás, eu assinei uma cláusula estruturada exatamente dessa maneira.
O parceiro mudou os termos no segundo ano e a gente ficou legalmente amarrado enquanto perdia a fatia de mercado. E pronto. Essa intervenção específica economiza os 2 anos que o fundador gastaria litigando na justiça para tentar corrigir um erro que era totalmente evitável. A compressão do tempo é exatamente esse mecanismo. Impressionante. A startup não precisa sangrar o próprio caixa para descobrir as coisas da pior forma. Não precisa descobrir sozinha que um certo modelo de comissão atrai o tipo errado de vendedor, ou que a infraestrutura em nuvem não vai suportar um pico de acessos. O conselheiro antecipa a parede antes que o carro bata. E além desse conhecimento retrospectivo das lições aprendidas, o texto também aborda a injeção do capital social. O documento aponta diretamente o poder de uma rede de contatos robusta. Eles citam especificamente as conexões no LinkedIn. Sim, o networking é um ativo brutal. Pensa bem, quando uma startup precisa urgentemente contratar um diretor de tecnologia especializado numa área muito restrita, a busca pelo mercado aberto pode levar meses. E ainda tem uma alta taxa de erro na contratação. E o conselheiro, nesse cenário, simplesmente liga para a pessoa certa. Porque eles passaram, sei lá, 5 anos trabalhando juntos em outra grande corporação. Exato. Ele ultrapassa todas as triagens, ignora os filtros do RH e coloca o fundador diretamente em contato com o talento necessário. Isso acelera a execução de meses para dias. É um ganho de eficiência absurdo. Bom, entendendo essas engrenagens do sistema, seja a abertura de portas via transferência de marcas, seja a prevenção de desastres com a máquina do tempo dos erros passados, a gente chega num ponto de tensão tática que o material foca na reta final. A execução. A montagem da tábua redonda. Isso. Porque compreendendo esse valor monumental, como uma startup orquestra esse grupo sem transformar tudo num caos absoluto, o texto afirma categoricamente que adquirir os consultores certos é um passo inicial crítico. Mas ele fornece uma métrica de montagem muito restrita. Eles recomendam um número mágico, de preferência entre 3 e 5 indivíduos. E é um número bem específico. Sim. Então, o que isso tudo significa para a execução? Por que essa restrição numérica tão rigorosa? Porque, pensa comigo, a lógica inicial de qualquer empreendedor ambicioso seria pensar em escala. Se absorver experiência alheia tem um valor tão monumental, por que limitar a 3 ou 5 pessoas? É a tentação de querer todo mundo. Por que não recrutar logo 10 mentes brilhantes da indústria e formar o conselho mais poderoso do setor? O que impede isso? O que impede é que a ambição de criar um mega conselho esbarra nas realidades psicológicas e na ineficiência operacional de grupos grandes. Quando o número de cadeiras na sala começa a crescer muito além de 5, desencadeia-se um fenômeno comportamental amplamente estudado: a difusão de responsabilidade. Ah, o efeito espectador. Apresenta um problema crítico de evasão de clientes. Cada conselheiro ali na mesa tende a assumir que outra pessoa na sala possui mais contexto, ou que outro vai falar primeiro, ou que alguém vai apresentar a solução definitiva. Todo mundo fica esperando o colega agir. E aí ocorre um engessamento onde a contribuição individual diminui, a responsabilização se dilui no tamanho do grupo. Se todo mundo é responsável, ninguém toma a iniciativa de resolver a crise de fato. Faz muito sentido. E o outro lado da moeda também é perigoso, não é? Se ter 10 pessoas é um ruído ensurdecedor, e se o fundador resolve recrutar apenas um único conselheiro brilhante para evitar tumulto? Ter um único conselheiro cria um risco agudo de viés de confirmação. Vira uma câmara de eco. Por mais experiente que o indivíduo seja, ele analisa os problemas através de lentes moldadas apenas pela própria trajetória dele, que é inerentemente limitada a um setor ou a um estilo de gestão. Então a restrição calculada ali de 3 a 5 pessoas é o meio termo ideal. Sim, porque permite a introdução de atrito intelectual e de visões de mundo divergentes, sem alcançar o ponto da paralisia decisória e sem replicar a burocracia daquelas reuniões infinitas de organizações gigantescas. Então a ideia por trás dessas 3 a 5 vagas não é apenas preencher cadeiras, é desenhar uma sobreposição estratégica de perfis. Perfis altamente específicos e frequentemente opostos. Em vez de contratar 5 engenheiros iguais, a startup recruta peças complementares. Uma diversidade de habilidades. Exato.
Imagina, a primeira vaga é ocupada por um veterano do mercado corporativo. Um pragmático conservador que entende o labirinto de regulamentações e atua como uma barreira contra riscos jurídicos. A segunda vaga, em contraponto direto, vai para um especialista em táticas agressivas de crescimento, focado em disrupção e velocidade. E é exatamente a fricção controlada entre a cautela do veterano regulatório e a pressa do especialista em crescimento que gera o valor superior para o fundador. Quando uma nova funcionalidade é discutida, essas duas perspectivas colidem na mesa. O fundador recebe os melhores argumentos dos dois lados. Recebe argumentos robustos de ambos os extremos e, então, com o volante firme nas mãos dele, ele toma a decisão executiva final, amparado por um mapeamento completo. Essa é a dinâmica que um grupo pequeno propicia. Bom, nós discutimos muita coisa incrível aqui hoje, chegamos à essência da tese e acho que vale uma recapitulação rápida para quem está escutando a gente absorver bem. Claro, vamos lá. Resumindo, conselheiros fornecem a bússola sem segurar o volante. A gestão continua sendo do fundador. Eles emprestam a reputação e o prestígio àquele efeito Gates ou Zuckerberg para validar a startup perante o mercado e facilitar investimentos. Exato. Eles também trazem redes de contato essenciais e principalmente as lições cruciais aprendidas a duras penas, aquela nossa máquina do tempo. E por fim, o número mágico para começar cedo e de forma eficiente é ter um time de 3 a 5 mentores. Um resumo perfeito da mecânica de construção inicial. Mas antes da gente encerrar, para quem nos acompanha continuar refletindo, eu queria expandir um pouco o material com um pensamento provocativo. Mano, o que você pensou? O documento enfatiza fortemente o incrível poder de ter gigantes como Gates ou Zuckerberg validando a etapa inicial da startup. E isso funciona maravilhosamente bem para tirar a empresa da obscuridade e colocá-la no radar de forma agressiva. Sim, abre todas as portas. No entanto, fica a pergunta: quando essa startup finalmente cresce e precisa estabelecer a sua própria identidade dominante no mercado, será que o peso gravitacional de um conselheiro tão famoso poderia acabar ofuscando a própria marca da empresa? Nossa, uma estrela brilhante demais no conselho pode lançar uma sombra sobre o próprio produto? Exatamente. Fica o questionamento: será que iniciar a jornada com uma luz alugada tão ofuscante não faz com que anos depois o mercado tenha dificuldade de reconhecer o brilho próprio da tecnologia que a equipe construiu? É a cura temporária ameaçando se tornar a identidade definitiva? Quando é hora de descartar as rodinhas de apoio? Ilusão de isolamento rumo ao sucesso. Quero agradecer demais a audiência pelo tempo dedicado a esse aprendizado com a gente. Nós encerramos a nossa análise aprofundada por aqui e nos preparamos para o nosso próximo encontro. Até lá! Até a próxima!